Esse é um tema que nunca me atraiu muito, até porque é muito complicado, né? Muita figura, muito símbolo. Parece que o João estava meio, assim, tinha cheirado alguma coisa naquela tarde de domingo, onde ele, na verdade, teve um arrebatamento, parece que tinha 93 anos, sentiu-se sair fora do corpo e, na realidade, ouviu uma voz, assim, meio que forte atrás dele. Quando ele olhou, era Jesus. E Jesus, o amigão, disse para ele anotar aquilo que lhe ser mostrado e que, na realidade, precisava ser transferido para as pessoas. Na realidade, a interpretação disso hoje talvez torna-se mais fácil, porque tem gente muito inteligente estudando o assunto. Nós pegamos algumas coisas dessas pessoas, lembrando que o médium Chico Xavier e o Emmanuel, que tinha condição de fazer, mas ele foi meio, sei lá, conveniente, não falou muito sobre Apocalipse, não falou nada, para ser mais exato. Todas as entrevistas que houveram, o Emmanuel ficou em cima do muro, né? Mas aqui no final desse trabalho nós vamos ver algumas dicas que ele deu, bastante interessantes. Ele tem um conteúdo maravilhoso que começou lá nos anos 50, tentando destrinchar para a gente ainda mais o Novo Testamento. Ele escreveu Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Mais à frente, o Bênção de Paz, o Pão Nosso, acho que eu já falei, né? Depois veio Palavras de Vida Eterna, livros assim muito interessantes. Segundo o médium Chico Xavier, toda aquela inspiração, na realidade, vinha porque o Emmanuel, de vez em quando, subia do segundo andar para o terceiro, e, na realidade, eu ouvia os caras bons mais acima e trazia para nós aqui embaixo. Está num livro chamado Sob a Luz do Alqueire. Ele contou isso para o nosso amigo lá de Uberaba, chamado César Carneiro, que tem um outro livro interessante, sobre o qual nós vamos falar no final aqui, que é o Valiosos Ensinamentos de Chico Xavier, que é um livro também muito interessante. Capítulo 81 ou 78, ele fala uma coisa importante para nós sobre os egressos que já estão sendo retirados aqui da Terra. O Emmanuel não falou nada. Tem um livro rolando por aí, propagado pelo Geraldo Lemos. Geraldo Lemos é um companheiro de Belo Horizonte que teve, por alguma razão, uma proximidade com o Chico, né? Porque o Vivaldo Cunha Borges, aquele que quem presta atenção nos conteúdos dos livros do Chico, vê que nas primeiras páginas tem lá a diagramação Vivaldo Cunha Borges. Vivaldo Cunha Borges era um cara que, na realidade, fazia medicina em Ribeirão Preto, teve lá um surto de esquizofrenia, foi diagnosticado como tal, teve uma influência grande no surgimento do Francisco do Espírito Santo, neto popular Kiko, né, que escreveu lá Renovando Atitudes, todos aqueles livros fantásticos a partir de Catanduva, porque ele fez psicologia, e depois de passar por um fenômeno assim meio surpreendente, porque ele nem entendia nada disso, ele e uns amigos amigos de faculdade, entraram numa tenda de Umbanda para zoar, lá na época da faculdade. E lá ele foi, de uma certa forma, dominado por uma entidade espiritual, que falou com várias pessoas durante 2 horas. Quando ele voltou à consciência, ele nem sabia o que tinha acontecido, se surpreendeu, como era amigo do Vivaldo. O Vivaldo deu-lhe, na época o Vivaldo estava bom ainda, deu para ele o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Ele foi estudar e nasceu uma instituição bacana lá em Catanduva, que depois deu origem a uma distribuidora de livros chamada Boa Nova, que depois se dividiu e deu origem à Candeia, né? Espírita não se entende, espírita é fogo, né? Todo mundo está aqui para arrumar as encrencas do passado. E, na realidade, o Vivaldo tinha um primo, que é o Geraldo, e o Geraldo frequentava a casa do Chico. Conta ele que um certo dia, né, coisa difícil de acreditar, porque a gente esteve lá com o Miltinho, filho da Dona Teresa, aqui em 75, 76, na casa do Chico, de quinta até domingo. Foi onde nós conhecemos o Gaspareto, que ontem até comentava com a Dona Teresa, e recebi um videozinho que vou passar para ela, onde, lamentavelmente, o Gaspareto se diz portador de um câncer de pulmão, já está no fim do carretel, né? E faz uma espécie de meia-culpa, não é? Lamentavelmente, coitado, porque ele foi um grande trabalhador no despertamento de consciências através do espaço que ele tem ali na Salvador Simões, no Ipiranga. E, na realidade, o Chico não dava entrevista exclusiva. Ele não falava assim, sempre ele se cercava de várias pessoas para evitar que um tirasse vantagem da situação. E Geraldo disse que ouviu do Chico, fez uma conexão com o livro Caminho Verdade, do livro do Emmanuel, A Caminho da Luz. Final do Caminho da Luz, todo mundo já leu, tenho certeza que sabe de cor. O Emmanuel fala assim que
ele lá, Emmanuel, porque o plano espiritual também não é todo mundo do primeiro time, né? Ele deve ser dos reservas que estão abaixo do terceiro, do segundo, porque eles têm uma hierarquização de cima para baixo, né? O CIO é o Jesus, né? O chefão, pelo que ele mesmo fala, pelo que o João vai falar para a gente daqui a pouco aqui. Então, na realidade, o Emmanuel disse que teriam havido 2 reuniões onde Jesus se fez presente e onde se decidiram os destinos da Terra que nem existia. Sobre a formação foi a primeira. As comunidades espirituais que vivem lá no Sol teriam feito uma reunião e estabelecido algumas diretrizes para o surgimento da Terra a partir de um pedacinho do Sol. E na realidade Jesus assumiu a incumbência de dirigir todo o projeto, que foi grande naturalmente, até chegar no ponto em que nós estamos, que são 4,5 bilhões de anos após, né? E a segunda reunião era para decidir se Jesus vinha ou não, porque ele tinha prometido para os exilados de Capela que ele ia dar uma chegadinha aqui para dar uma força. Segundo o nosso amigo Miramês, no livro Francisco de Assis, bilhões de espíritos foram tirados da psicosfera da Terra, confinados na região ali do Equador, por causa das incidências do raio do Sol, que queima naturalmente as criações mentais perturbadas dos encarnados em processo de evolução, muito atrasados ainda. E ali, na realidade, construíram uma tal de cidadela que tem o formato de uma cruz com as extremidades quebradas, que é a suástica famosa, que tem a sua história associada à fortuna e também associada ao Império Romano e alguns outros eventos aí de grandes personagens sangrentos da história, né? Mais recentemente o nazismo, né? Aceite ou não ia também, não sei quem já viu o símbolo, tem a suástica, que ela quer dizer roda da fortuna, né? Então, na realidade, o Emmanuel disse, foi reuniram aqui, e estaria, isso é 1938, um dos temas que eu falei com o Tiaguinho, é que vocês precisam de assistir, porque é maravilhoso, é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Será? A resposta vocês vão ter o dia que vocês me trouxerem aqui. E o outro conteúdo é sexo, as questões do sexo sob ótica espírita. Não é sacanagem não, é coisa séria. Dr. Bezerra, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Emmanuel e Chico Xavier vão falar para a gente sobre as questões da sexualidade, da homossexualidade, de uma forma diferente, mais completa do que está aí, porque o Espiritismo tem muita coisa a dizer. São 2 temas que a gente propõe, se alguém vir mostrar para vocês aqui, no mesmo esquema. Se vocês gostarem de hoje, peçam para mim voltar através da direção da casa. Bom, e aí o Emmanuel disse que uma terceira reunião estaria para acontecer, isso em 1938. E o tal do Geraldo disse que ouviu o Chico falar que essa reunião aconteceu justamente no mês de junho de 1969, no dia que o homem pôs o pezinho na Lua. Quando o homem pôs o pé na Lua, imaginem vocês, a espiritualidade ficou preocupada, porque o homem estava indo longe demais. Então, resolveram botar para quebrar conforme estava programado lá nas previsões da antiguidade. Mas Jesus, como é um cara legal, falou, não, me dê mais 50 anos para salvar mais umas ovelhas. Mais ou menos assim. E aí, 50 anos dá 2019. Aí nasceu essa história fantástica, né? E aí, se acontecer uma guerra, nós vamos ter aí uma destruição total do hemisfério norte, vai descer todo mundo que sobrar aqui para baixo, não vamos destruir todos os limites territoriais, o Brasil vai ser ocupado pelos coreanos, pelos russos, pelos norte-americanos, nós já não mandamos em nada, acho que é por isso que estou entregando tudo para os chineses, né? Então aí vai ser uma coisa horrorosa mesmo. Então nós vamos ver aqui, e vocês vão ter a colaboração de apagar da memória tudo que vocês trazem daquilo que vocês sabem. Porque nós vamos começar com Deus e vamos terminar com Jesus. Companhia melhor não há, né? Se alguém resistir até o final, que eu não sei que dia vai ser, nós vamos falar de Jesus nas últimas palavras. Então nós vamos pedir para o meu amigo, já que ele se propôs, que ele tem o dedo leve, e nós vamos passando aqui, ó. Conteúdo da primeira parte, pode usar o dedo pesado agora. Jesus, pode ir passando rápido, que nós já estamos perdendo tempo. Alguns conceitos nós vamos rever. O universo, se quiser sentar mais à frente, é melhor, você não vai ficar com a coluna doendo. Os ciclos evolutivos da Terra, entendendo a viabilidade das profecias. Será que é possível antecipar o futuro? Vocês vão ver o que Kardec diz. O Espiritismo, nesse contexto todo, a utilidade dessas profecias, a gradualidade da revelação, as principais profecias recentes aí, que é o 2019 é a mais recente, teve o 2012, né? Nós pensamos que ia tudo acabar em 2012, mas não aconteceu nada.
Tivemos a passagem do milênio, né? Que a gente achava que o planeta Chupão vinha aqui, e nem um camburão cósmico passou por aqui ainda, nós estamos soltos aqui ainda, né? Então, as principais profecias, o simbolismo do Apocalipse, aí vai começar a ficar interessante, o que é a besta, o que é a serpente, o que é aquele povo todo, a dinâmica do processo evolutivo da Terra, o início do processo da nova era, não é? Que nós estamos caminhando, pode passar. E aí, depois do lanche, vocês vão ver isso aqui. Pode apertar, meu irmão. Outros indicadores, o estado atual da Terra, entender por que está essa confusão aí, perfis da triagem, Apocalipse e os potenciais excluídos, quem é que vai embora, assim vocês já fazem uma avaliação e daqui mesmo vocês já façam as malas. O sétimo selo, a última hora, os fatores desestabilizantes, quem é que está fazendo a nossa cabeça, né? Para a gente ficar meio desnorteado. A radiografia da densidade demográfica, isso é muito legal, muito legal. A Terra, não é? O Gordon Michael Scallion, que fez um mapa mundo de futuro. Vocês não acreditam, a Argentina vai desaparecer. Nossa sorte. Tomara que aquele moço Messi não venha para a América. O que o Emmanuel e o Chico Xavier disseram mesmo, isso disseram que está escrito na época que o Chico estava vivo, e um prognóstico final a respeito de quem vai ficar, quantos ficam, porque tem estatística, está lá na Bíblia, é só questão de procurar. E as palavras finais nós terminamos com Jesus. Então, para não perder tempo, vocês ficarem com a mente totalmente preenchida de muita informação, vamos pedir para o meu irmão passar. O caminho da evolução do pensamento religioso, porque tudo é isso, né? Na realidade, embora a humanidade de hoje esteja totalmente desconectada daquilo que significa realmente o sentimento e o pensamento religioso, nós, na realidade, desde lá da antiguidade, tivemos à frente do poder a religião. Esse momento histórico no lado ocidental da Terra se rompe com Napoleão. Embora lá no Irã, ainda o Ayatollah tem que dar a última palavra sobre quem é o presidente, né? Alguns países do Oriente é assim. Então, nós podemos dividir esse pensamento religioso em 3 etapas ou idades, né? A primeira idade é Deus como Senhor, veio lá com Moisés. Se vocês estudarem a revista Espírita, vocês vão ver que o Kardec fala mesmo, depois o Emmanuel vai assinar embaixo no livro A Caminho da Luz, que na realidade Moisés não veio aqui só para fazer todo aquele efeito especial do Mar Vermelho, tirar o povo da terra da servidão. Ele tinha uma missão que era iniciar o plantio da ideia do monoteísmo, que até então prevalecia o politeísmo. Qualquer cara que fizesse alguma diferença era um Deus. Ainda é, né? Você vê como nós avançamos pouco, foi há 35 séculos atrás. Em 35 séculos, provavelmente, nós não tivemos 35 existências, considerando que uma existência vale por 1/3. Sabia? Já pensou nisso? 1/3 você dorme, não é? Seu corpo tem que se refazer. Se você vive 60 anos, você efetivamente só está vivendo 40. E o resto, quando você dorme, não vale. O que está acontecendo no sono, que você confunde, sonha com a cobra, com a sogra joga na cobra, aquelas coisas assim, né, que você faz, não tem significado nenhum. O que vai pesar é a sua relação aqui, ó, olho no olho. Está cada vez mais difícil, depois que inventaram o WhatsApp, ninguém mais se fala. Não é verdade? E é um antídoto contra a evolução espiritual, porque a revolução espiritual é justamente você conhecer-se através do relacionamento com o seu próximo, não é verdade? Ama o seu próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Como é que você vai amar a Deus? Você fica só vendo piadinha infame, coisinhas horrorosas ali no WhatsApp. É obcecado. O centro espírita, hoje a gente passa por vários centros e vê que as pessoas antes da reunião está tudo lá, fixado naquilo lá. Quer dizer, em vez da mente estar descansando para receber a energia que foi buscar, na verdade está distraindo a atenção. Então, olha. Então, o primeiro conteúdo foi Deus como o Senhor. Mas esse Deus era terrível, era guerreiro. Se você não rezava na minha cartilha, eu te ferro. Não falava assim porque não tinha gíria naquela época, mas era como se ele dissesse. Depois da segunda idade veio com Jesus. Aí Jesus veio nos falar que Deus é amor. É um Pai, é o Pai Nosso. Se você pensa em obter alguma coisa assim, você não pode esperar que Deus se negue. Se Ele nega é porque é melhor você não ter aquele acesso a essa informação. Depois, uma outra notícia boa, além daquela que o Tiago falou, que ele está filmando ali, né?
Na realidade, a outra notícia boa é que depois vocês podem dar o seu nome e o seu endereço eletrônico, e o Tiaguinho vai mandar isso aqui tudo para vocês, porque é muita informação, não dá para vocês pegarem tudo assim, do jeito que está sendo colocado. Então, a segunda idade é o Deus Pai, que veio até agora, 1857. Aí surge quem? A inteligência suprema do universo, porque você vai vendo que é um processo gradual. Você pega um livro chamado O Espírito e o Tempo, do professor Herculano Pires, que faz um estudo sobre a fase da litolatria, onde nós representávamos Deus nos instrumentos como estátuas e dólmens, depois a fase da fitolatria, depois a fase da zoolatria, e depois a fase da mitologia, que veio da Grécia via Orfeu, via os egípcios. Enquanto Moisés levava lá para os judeus a ideia do monoteísmo, Orfeu trouxe a ideia do politeísmo aqui para o Ocidente via romanos, que depois se expandiu através do catolicismo, não é? Então, na realidade, a idade mais recente é Deus em nós. E o Kardec tem um conteúdo que poucos espíritas conhecem lá na Revista Espírita, fala assim: Deus, olha, presta atenção como é legal isso, e profundo. Deus é uma ideia que nós materializamos conforme a nossa materialidade. Está tudo aí. Quanto mais eu vou evoluindo, mais Deus vai deixando de ser representado com qualquer coisa material. Na fase mais avançada da nossa evolução individual, Deus para nós é a beleza da flor, do pôr do sol, do nascer do sol. Já estamos refinados. Então ali nós estamos vendo a presença de Deus, no sorriso de uma criança, no amor que uma mãe tem pelo seu filho quando ele sai da barriga dela, naquela emoção que toma conta de todos. Ali está Deus. Então Deus é uma ideia que nós materializamos conforme a nossa materialidade. Está escrito na Revista Espírita de janeiro ou fevereiro de 1864. Vamos passar para frente, meu irmão. Bom, aí nós vamos ver um Jesus diferente também desse Jesus que está junto conosco em todos os instantes. É o Jesus milagreiro, né? Porque eu falava com a dona Teresa, e se a gente pensar direitinho, o Espiritismo, como nós os conhecemos, ou conhecemos, é um Espiritismo católico, né? Nós ainda não nos desprendemos daquela ideia que foi plantada em nós muito bem, que fez o seu papel, mas agora nós temos que abrir a nossa mente para outras coisas. E embora essa aqui seja a base, inclusive, das propostas católicas, na realidade, segundo João, é o quarto evangelho. Todos os evangelhos começaram a ser escritos depois de 10 anos do desaparecimento de Jesus. E o tal do João, segundo Clemente de Alexandria, escreveu, ou melhor, foi o intermediário para que chegasse até nós o evangelho espiritual, porque foi o Espírito Santo que ditou. Não é possível que o Mateus, qualquer um daqueles outros, Mateus e João, principalmente porque o Marcos e o Lucas se basearam no que ouviram dizer daqueles que eles leram. Mas não é possível que o Mateus... Vocês já leram o Sermão da Montanha inteiro? São 3 capítulos, 5, 6, 7 e 8. Olha, o cara devia ter uma memória prodigiosa para escrever aquilo lá tempos depois que Jesus passou por aqui. E o Evangelho de João é o mais completinho, né? Então ele foi escrito em grego. Por quê? Porque na realidade, quando João, no ano 68, saiu de Jerusalém na direção de Roma, orientado pelo Espírito Santo, que era a persona comum nas comunidades cristãs primitivas, ele foi acompanhado pelo Prócoros. Está lá no Atos dos Apóstolos. É um cara que seguia o João porque achava que o João era um personagem assim muito representativo na vida dele. Aí o que aconteceu foi que o João foi preso, condenado, queimado em óleo de rícino, que era o mais barato, né, conforme reza a lenda, e de lá foi exilado para Pátimos. Instalou-se numa aldeia, tratou de um líder da aldeia que estava doente, através da magnetização, através da imposição de mãos, conforme está lá no Atos dos Apóstolos. E um belo dia o Espírito Santo falou que ia começar a contar a história do Jesus, que era por Prócoros escrever. Aqui tem um momento: os romanos tinham dividido o Império Romano do Oriente e do Ocidente. No Ocidente se falava latim, no Oriente falava-se o grego, que é mais ou menos o inglês da agora, né? Então, eles estavam do lado do Oriente, talvez por isso também. No capítulo 1, João, repassando a informação do Espírito Santo, vai dizer assim, ó, sobre Jesus. Ele está apresentando Jesus. Ele estava no princípio com Deus. No versículo 13 ele vai falar: todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. E no versículo 10 ele reitera a mesma ideia: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Evidentemente naquela época não dá para entender como nós entendemos hoje, como Emmanuel coloca no A Caminho da Luz, né?
Jesus era mero coordenador de um projeto imenso, né? Porque não dá para a gente pensar que tudo nasce do nada, geração espontânea não é verdade. Vamos em frente. Aí alguns conceitos. Lá do Livro dos Espíritos, que vocês conhecem muito bem, está escrito assim: Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, se vocês querem saber quem é ele, é só ler o capítulo 20 do Livro dos Médiuns e vai ler também o capítulo 6 do Evangelho. Lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, o Kardec reproduz uma mensagem assinada Jesus. E no capítulo 6, na Instrução dos Espíritos, a primeira mensagem é a mesma mensagem escrita Espírito da Verdade. Ou seja, por analogia, uma coisa e outra são o mesmo, né? Então, o Espírito da Verdade é Jesus. Por que não disse que voltava? Lá no capítulo 16, 17, 15 do Evangelho de Jônio falou que voltaria. Quando os caras começaram a ficar preocupados, quando ele falou que estava chegando a hora, depois eles terem passado na velha lanchonete, feita a Santa Ceia, eles estão indo na direção do jardim. E aí Jesus começa a falar esse papo meio estranho, os caras ficam apavorados, mas ele fala: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. E aí ele vai falar tão assim diretamente quanto ele falou no Sermão da Montanha, depois que ele falou das bem-aventuranças. Prestem atenção nesses conteúdos. E é uma série de receitas para todos nós em relação à forma de viver. Então perguntou para o Espírito da Verdade: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço? Quer dizer, você olha daqui na Lua, parece que não tem nada, a não ser escuridão. E aí a resposta: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Na sequência, na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Na questão 85. O mundo dos espíritos, porque de lá tudo vem, para lá tudo volta. Mais à frente nós vamos ver alguns conteúdos lá no livro Mensageiros, onde o Aniceto fala para o André Luiz assim, ó: porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Parece para nós que é uma coisa muito assim misteriosa, embora o Kardec no capítulo 3, há muitas moradas na casa de nosso Pai, tivesse escrito alguma coisa sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. E aqui ele está falando de um conceito que nós vamos ver no final aqui desse quadrinho, que vem sendo confirmado pela ciência. Quer ver? André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que rege o desenvolvimento das faculdades espirituais, para tornar-se perceptível. Chico Xavier, aquele semi-analfabeto, só quarto ano primário, repetente 2 vezes, falou isso aqui tão simples, não precisa de física, não precisa de química para entender. Se cortarmos uma cebola no meio, imagine, cortar uma cebola no meio, teríamos essa visão de uma esfera dentro da outra. Ela se sobrepõe e se interpenetra. Depois chega em casa e corta a cebola, põe na água antes para não ficar com os olhos lacrimejando, mas vocês vão ver que é por aí. É difícil a gente entender, porque a nossa cabeça ainda está presa aos conceitos da tridimensionalidade. Mas aí vem, mais à frente, a informação da Maria João de Deus, que também foi uma personagem que para a gente é uma lavadeira, ignorante, mas ele escreveu um livro chamado Cartas de uma Morta, e mais à frente o Dr. Caio Ramaciotti, no livro Cartas de Castro, na última versão, está dizendo o seguinte: olha, a Maria João de Deus, ela não foi só aquela lavadeira, ela é uma intelectual, que pediu a oportunidade de voltar e ajudar aqueles 9 filhos que ela teve, entre os quais o Chico, que era amigo dela lá do começo da era cristã, porque ela não era outra senão a Ana. Quem leu há 2000 anos lembra da Ana. Quem que era a Ana? É aquela serva que o Públio Lentulus contrata a caminho de Cafarnaum, porque a Flávia estava doentinha. A Flávia não era outra senão o Chico. Daí a ligação da Maria João de Deus com o Chico. Então, na realidade, olha que bacana como as coisas vão se interligando. E aí, ela vai escrever para o Chico, ela morre em 29 de setembro de 1915, e ela vai escrever pelo Chico um livro em 1935, depois que ela tirou ele das bananeiras, o Chico já virou adulto, virou médium, e ela vai escrever como é que aconteceu, o que aconteceu depois que ela morreu. Depois que o corpo bateu a sepultura, ela correu lá na igreja onde ela ia todo dia, estava sempre vazia, aquela manhã estava totalmente lotada. Aí ela é encaminhada para um local onde vai ser, evidentemente, assistida nos primeiros tempos no mundo espiritual. Ela vai ter aventuras assim fantásticas, ela vai ser levada a conhecer Marte, alguns planetas do nosso sistema, que ela sempre teve assim uma admiração muito grande pelas construções estelares, cósmicas.
E, na verdade, ela vai nos escrever Cartas de uma Morte e vai, com uma antecedência de 9 anos, falar sobre o que o André Luiz ia falar a partir de 1943. Ela vai contar um pouquinho desse mundo espiritual. E entre as coisas que ela fala, escreve isso aqui, ó. As esferas vibratórias que o Aniceto está falando se interpenetram e expandem a cebola do Chico até os limites dos planetas vizinhos. Mas, mais à frente, nós vamos ver que livro Nosso Lar, ninguém viu, eu também não tinha visto, até um dia eu li um livro no tal de Mário Frigeri, As Esferas Espirituais, e lá no Nosso Lar está escrito isso aqui também, ó. Do centro da Terra para fora, existem 7 esferas, e na realidade a 7ª esfera lá fora é onde está Jesus. Talvez não seja lá fora, talvez seja vibratoriamente interpenetrada. Lá no centro nós vamos ver que existem os umbrais, né? Até chegar ao umbral que está misturado com o nosso aqui, e depois as esferas superiores. E ela fala assim, ó, lá em cima, na 7ª esfera, se decidem as diretrizes do planeta. O próprio Jesus estaria entronizado com seus colaboradores diretos, responsáveis pela evolução e manutenção planetária. E isso está no Nosso Lar. Eu não tinha visto e acho que vocês não viram também quem leu. Mas, 2010, vem esse moço aqui, brasileiro, mora lá nos Estados Unidos, é professor universitário, escreve um livro fantástico dizendo Criação Imperfeita. Deus não é perfeito coisa nenhuma, está cheio de assimetrias dentro do universo. O meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo, o lado esquerdo é diferente do lado direito. Então, a perfeição, na realidade, é uma criação da religião. E, na verdade, ele vai falar isso aqui, olha que louco. Segundo a teoria das supercordas, porque a partir dos anos 70 começa a surgir um monte de moço bastante inteligente que vem, através da física, desenvolver aquilo que o Max Planck imaginou, talvez visualizou em 1905. Ele falou assim, olha, o átomo que vem lá da Grécia Antiga, constituído dos elétrons que ficam em órbita, girando ao redor de um núcleo central que tem prótons e nêutrons, ele tem subpartículas, uma delas chama-se quantum. E aí vai surgir física quântica, mecânica quântica, vai evoluindo a partir dos anos 40, depois que a tese do Einstein foi comprovada, e o Einstein não queria mais saber de teoria da relatividade, agora ele estava perseguindo a teoria do absoluto. Morreu antes, mas estava nascendo na Terra uma geração incrível de jovens que viriam construir uma nova realidade. Uma delas é da teoria das cordas, da teoria das supercordas, que sucede a primeira, da teoria da membrana. E entre essas coisas que deram origem aos avatares e os matrix da vida, que estão levando a gente através de estimulação, através do nosso sistema límbico, de impulsos eletrônicos, que vão atingir aqui a nossa área mais primitiva, a gente vai para outras dimensões. Até nos parquinhos, nos shoppings, agora tem aquele soclão que você fica olhando assim, fica todo mundo morrendo de rir, porque ele está tendo visualmente a ilusão de que está vivenciando uma experiência. Na verdade, é aquilo lá funcionando com a sua cabeça. E o tal do Marcelo fala assim, ó, segundo a teoria das supercordas, mesmo que as dimensões ocultas do espaço, que são essas que o Espiritismo está falando há muito tempo, sejam imperceptíveis, são elas que determinam a realidade física em que vivemos, ou seja, essa aqui é a realidade virtual. Na verdade, esse moço não é espírita, diz que é ateu, mas ele está falando, ou confirmando, o que o Espiritismo está falando aqui. E também, vamos ver se tem mais um conteúdo, no modelo cosmológico, ele acrescenta no livro, em que o multiverso, porque eles dizem que tem universos paralelos, quer saber o que é isso? Pega o seu YouTube lá no seu computador ou na sua televisão super sofisticada, e entra lá e coloca assim, Universos Paralelos, da BBC de Londres. É um documentário traduzido, ou melhor, traduzido para o português com legenda, onde você vai ver uma coisa impressionante que confirma tudo isso que está aqui. Na realidade, os universos paralelos, eles existem sim. É onde nós vamos quando a gente dorme, ou quando temos as estimulações aí dos instrumentos ópticos que estão em desenvolvimento. Então, ó, volta um pouquinho, meu irmão. Então, o multiverso supostamente existe. Nosso universo seria apenas um dentre um número talvez infinito de universos, segundo supõe a física quântica, mas o Espiritismo já está falando que isso existe, que é verdade. Vamos em frente. Olha que bacana que o Kardec escreveu, ele não tinha o conceito do universo paralelo, mas olha que incrível que ele escreve lá no livro Obras Póstumas, que foi publicado 9 anos depois que ele morreu. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo em que
Cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, que é Deus, né? Cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Diz mais: sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Está no livro A Gênesis, capítulo 18. Olha, vocês podem estar pensando, mas o que esse cara está falando? Eu vim aqui para ouvir falar do Apocalipse. Eu estou tentando mostrar para vocês que, na verdade, a nossa visão de Apocalipse é a visão mística, religiosa, ultrapassada. E nós temos que ver a visão que o Espírito nos apresenta em uma visão racional. Jesus falou assim, capítulo 8 do Evangelho de João: conhecereis a verdade e ela vos libertará. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele repete: ó espíritas, instruí-vos, amai-vos. Essas são as recomendações do grande mestre. Só que, como nós somos católicos ainda, a gente não está prestando atenção no que está aí. Mas tudo obedece a uma organização perfeita, inclusive naquilo que foi prognosticado pelo Apocalipse. Vocês vão ver por que daqui a pouco. Então, olha que legal isso que vem aí na frente, ó. Há uns anos atrás, um banco qualquer desse usou as páginas da Veja e outras publicações para mostrar: isso aqui é o sistema solar, isso aqui é a Via Láctea, que é um dos complexos que estão gravitando pelo espaço. Dentro dessa bolotinha aqui tem a Terra, que acho que é o terceiro planeta em distância em relação ao Sol. Vocês acham que, na verdade, só a gente é habitante do cosmos? São bilhões de estruturas, e a organização de Deus é tão incrível, né? Que na verdade começa com uma estrela, que é o eixo magnético do sistema, que tem alguns planetinhas gravitando ao redor, que por sua vez tem os seus satélites naturais, como nós temos a Lua. Júpiter tem 2. Agora, tudo isso não é obra do acaso, não é fruto assim da imaginação de quem quer que seja. Isso aí, na realidade, são sistemas sobre os quais nós estamos ouvindo falar de uma maneira diferente, graças ao Espiritismo, que é uma contribuição recente, tem só 160 anos na Terra, né? Então nós estamos aqui, ó, é a periferia da Via Láctea, é a Zona Leste. Sabe por quê? Na verdade, isso aqui está num braço chamado Órion. Para ser mais específico, sabe o que é o braço de Órion? Na verdade, ele tem o cinturão de Órion, que é as Três Marias, aquelas 3 estrelinhas que você olha para ver, mas que legal aquilo lá, né? As Três Marias, elas têm uma representatividade muito importante em todas as construções dos exilados de Capela. Se vocês forem estudar a história das pirâmides, elas têm uma configuração magneticamente voltada e elas têm uma abertura que, na realidade, permite a visualização das Três Marias na noite. As pirâmides do México, as pirâmides do Camboja, porque tem muita pirâmide por aí, na verdade, que estão sendo descobertas agora, né? Na realidade, elas estão relacionadas com o cinturão de Órion, que é as Três Marias, as do Egito, principalmente, as Gópis, Kéferen e Miquerinos, né? Mas isso é outro papo. Vamos em frente aí rápido. Bom, vamos fazer uma recapitulação do que vocês certamente sabem que o Espiritismo e os Espíritos dizem sobre a Terra. A primeira é aquele tal de Emmanuel lá, ó. Ele falou em 1952, porque capítulo acho que 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec aproveita lá o que Jesus falou. Jesus falou assim: olha, não existe nada que vai ficar oculto para sempre. E o Kardec vem falar assim: o Espiritismo, na verdade, não pode derramar para a gente tudo de uma vez. Então, se o André Luiz viesse no século XIX, ele ia passar desapercebido, como outros autores passaram lá pela Europa. Se na realidade o Espiritismo não nascesse na França, ele ia se perder. A pessoa, se o Espiritismo nascesse aqui na monarquia portuguesa, ninguém ia prestar atenção. Nos Estados Unidos não deu certo. Por quê? Porque protestantismo e catolicismo dominavam e fizeram uma pressão violenta em cima das irmãs Fox e, na realidade, flagraram as meninas lá em algum tipo de delito. Então, onde tinha que nascer o Espiritismo? É na França. Ele não ia sobreviver lá. Por que não ia sobreviver lá? Porque os karmas coletivos da França precisavam ser resgatados. Eles começariam cedo no século XX. Só entre Inglaterra e França foram 100 anos de guerras lá, que a Joana d'Arc teve uma menina lá de Orleans, com 16 anos, sair lá do Burgo, ir lá falar com o presidente, lá com o Delfim,
e consegui convencer, embora o cara tentasse enganá-la, de que na realidade quem viu os filmes da Joana d'Arc foi daquele jeito mesmo. E ela, na verdade, acabou assumindo o comando do exército francês contra os ingleses e venceu. Chico Xavier, no livro Chico de Francisco, vai explicar o seguinte: olha, perguntaram para o Chico, mas espera aí, como é que essa Joana d'Arc, sendo uma mulher que fez a guerra, se tornou uma santa? Chico falou assim: olha, na verdade a Joana d'Arc, que é a reencarnação do Judas Iscariotes, na verdade o que é, ele não falou isso, mas o Humberto de Campos falou no livro Cartas, no livro Crônicas do Além Túmulo, que eu acho que é o primeiro ou segundo livro dele, né? Mas aí ele falou assim: na realidade a espiritualidade inviabilizou a guerra justamente porque as matrizes genéticas daqueles que iriam ser os iluministas estavam sendo preparadas para que os espíritos que voltariam para fazer a história nova da nova era tivessem condições de reencarnar. Para que todo o trabalho que vinha sendo executado não se perdesse, eles inventaram a Joana d'Arc, porque põe na cabeça, é possível uma mulher que não tem cultura, que vem lá de um buraco qualquer no meio da França e se transforma numa líder que leva um país à vitória e depois vai enfrentar toda aquela saia justa, morrer queimada, né? Que era para ela resgatar a dívida que tinha com a consciência, porque ela tinha se sentido culpada por ter colocado Jesus na mão dos judeus e dos romanos, né? A história de Jesus tem muito a ver com Judas Iscariotes, né? Ela é o Judas Iscariotes reencarnado, segundo Humberto de Campos revela. Bom, então Emmanuel fala assim, ó: mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas. Essa é a população dos bastidores. No ano que ele falou isso, a população estimada aqui da nossa dimensão era 2 bilhões, que se multiplicou 2 vezes em 74 e que quase se multiplicou 2 vezes em 2012. De 52 para cá nós chegamos a 7 bilhões e meio, não é verdade? Só acompanhando as estatísticas. Então tem muita gente na retaguarda. No final dessa apresentação vocês vão ver uma estatística muito interessante com uma análise dos perfis de cada um dos itens, né? Então, sem nos reportarmos, diz Emmanuel, aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, que cercam o domicílio terrestre, demorando-se em outras faixas de evolução. Ele vai chamar isso aqui de um grande educandário, é um NIP que começa lá no prézinho e vai terminar na pós-graduação, né? Só que dentro de cada grau, nós temos diferentes salas. E nas diferentes salas, como é que funciona? Todo mundo aqui estudou. Tem o turmão lá da frente, que não enxerga direito, que quer aprender, a turma do meio que quer estar na frente, mas tem inveja dos molecão lá do fundo, e tem os bagunceiros do fundo, não é verdade? Os espíritos que habitam a Terra são assim nessa grande escola. Nós temos os condomínios divididos entre Europa, América, Austrália, Ásia, né? São os condomínios onde tem os edifícios com todas as raças, povos misturados, com espíritos dos mais diferentes graus evolutivos, né? Que trazem para cá diariamente uma quantidade enorme de seres reencarnados, mas que levam daqui para fora também uma média de 250 mil, segundo a Organização Mundial de Saúde, em acidentes naturais, acidentes de trânsito, guerras, homicídios, suicídios, principalmente suicídio. Outra coisa, André Luiz, naquela estrutura que eu falei agora há pouco, lá no nosso lar, vai nos repassar a informação, acho que do Tarcísio. Isso foi em 1943. A primeira esfera está lá no centrão, próximo à grande estrutura de níquel e ferro, que é o centro da Terra, que está a uma temperatura equivalente à temperatura do Sol lá. Situada no interior do planeta e abaixo da crosta terrestre, denominada núcleo interno, ou umbral grosso ou abismo, que é alguma coisa relacionada com a visão do inferno, dos espíritos que foram lá e viram aquilo lá e voltaram e construíram aquilo que a teologia católica incorporou na sua estrutura. É o abismo, mais materializado, comportando regiões purgatoriais mais dolorosas e de cujas organizações comunitárias, conquanto estejam tão próximas, tem-se poucas notícias. A segunda esfera, que não está necessariamente sobreposta a essa, mas talvez interpenetrada, como assegurou do Chico, também região subcrostral, chamada núcleo externo, umbral médio ou trevas, também lá da teologia do catolicismo, do paganismo, né? Reunindo multidões de espíritos estacionados que demoram séculos e séculos recapturando experiências, é onde os espíritos do bem localizam com mais amplitude sua assistência. A terceira esfera, que é essa que nós estamos aqui, ó, morada provisória dos encarnados, estamos de passagem aqui, 50, 60, 70 anos. A quarta esfera não está lá em cima, está misturada com a gente, que é o tal do umbral.
circunvolvendo imediatamente a esfera que habitamos, ainda faz parte do umbral. Abriga espíritos necessitados de reencarnação, funcionando como região destinada a esgotamento dos resíduos mentais. Nela se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Aí os homens encontram os companheiros que se afinam com suas tendências. Seus habitantes misturam-se à multidão terrestre, exercendo atuação singular sobre inúmeros lares e administrações, e o interesse das mais poderosas inteligências, cujo objetivo essencial é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob seu jugo tirânico. Vocês imaginam que o carnaval cresce tanto por quê? Por quê? É só ler o livro A Gênese, no capítulo 18, o Dr. Barre fala, a convulsão que você vê aqui, ela tem um lado invisível, e a do lado invisível exerce influência poderosa e vigorosa sobre o lado visível. Nós vamos ver lá na frente, quando a gente entrar no Apocalipse, como é que funciona. O André Luiz, mais à frente, vai dizer o seguinte, no plano espiritual imediato à experiência física, as sociedades humanas desencarnadas, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas a isso aqui, de alguma sorte aos interesses terrenos. Na esfera seguinte à condição humana, temos o espaço das nações, quer dizer, não acabou, vai morrendo aí os Guimarães, os Sarnês, vai morrendo essa tropa, vai ficando tudo junto do lado do outro lado, exercendo influência, dominando e mantendo assim aquele poderio sobre os descendentes que aqui ficam no poder. Espaço das nações com as suas comunidades, idiomas, experiências e inclinações, inclusive organizações religiosas típicas, a Maria João de Deus já tinha falado isso, junto das quais funcionam missionários da libertação mental, operando com caridade e discrição para que as ideias renovadoras se expandam, sem dilaceração e sem choque. Aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmos a benefício dos outros. É sensacional, isso está no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, mas 9 anos depois aparece um professor, como eu e qualquer outro aí, que na realidade teve uma vida difícil para Chuchu no interior de Minas, e ele na realidade foi um grande estudioso e divulgador do espiritismo. E aí, através do Chico, na década de 50, ele vai escrever uma mensagem, que são 10 páginas impressas, num livro chamado Falando a Terra. A maior parte aqui nunca ouviu falar do Falando a Terra, mas é um livro, 10. Ali está o Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, falando sobre a visão que ele tinha agora, do lado de lá, como é que é sobre o Brasil, o coração do mundo. A gente vai usar um pouquinho do que ele falou. Nós vamos ter mensagens do Alberto Seabra, mensagem do Dr. Miguel Couto, grande amigo nosso aí das épocas do Roberto, né, dona Tereza? Nós temos mensagens desse Abel Gomes, que é uma mensagem só, mas não precisa de mais nada. Tem o do Leopoldo Frois, Farias Brito, pessoas ligadas à cultura, falando sobre as suas percepções da vida no mundo espiritual. E o Abel vai falar esse negócio que tem a ver com tudo isso que foi dito aqui agora. Nas 10 páginas, entre as coisas que ele vai nos revelar, ele vai falar assim: cada tipo de mente nesse mundo espiritual, para onde nós vamos daqui a pouco, vive na dimensão em que se harmonize, se agrupam segundo os impositivos da afinidade, consoante a onda mental ou frequência vibratória em que se encontram. Chico Xavier vai falar para a gente, num livro inesquecível, Chico Xavier, 80% de quem morre não vai para lugar nenhum, nem lá para o umbral, nem lá para o céu, fica em casa, porque estava com aquele cheiro de bife gravado na memória, aquele cheiro de feijão, é sério, então não consegue, e tem a culpa, maltratou tanto a mulher, pisou tanto em cima do filho, foi cruel demais, humilhou, espizinhou, então não consegue se afastar dele, que ele quer pedir desculpa, e não tem créditos espirituais para sair muito longe não, então ele vai ficar ali esperando. Tem uma passagem nesse mesmo livro incrível assim, tinha um gordinho, deve ser mais que eu, nem tanto, e aí na realidade ele ajudava lá nos trabalhos sociais do Chico, lá em Uberaba, na sopa, mas o cara gostava da sopa também, e comia sempre, né? E manteve aquela performance extraordinária, e o Dr. Bezerra dando umas colheradas assim: ó, meu filho, você tem que maneirar no garfo, não sei, maneira, e o cara morre.
o corpo não aguenta, né? Porque a estrutura aqui tem um limite. Se você ultrapassa daquele limite no excesso de tecido adiposo, com as gorduras entupindo suas artérias, entupindo as artérias da cabeça, vem o AVC, vem o ataque cardíaco, sem falar nos programas anteriores, que são as causas anteriores que você traz lá atrás para resolver aqui. E o cara morreu. Aí passou algum tempo, o Chico ficou curioso: onde você foi parar o fulano? Que esfera será que ele está, né? Em que nível espiritual? Aí o Dr. Bezerra levou para ver que ele estava guardado lá na casa dele mesmo. Ele não conseguia sair de lá. Aí o Chico: mas meu filho, você fez tanto bem, ajudou tantas pessoas, ajudou a matar a fome de tantos desventurados do caminho, como é que você está aqui? Aí olha o que o cara falou, está lá no livro, não sei se é piada. Olha, o Dr. Bezerra me falou que eu tenho que permanecer aqui ainda para perder densidade do meu corpo espiritual, senão eu não consigo sair daqui para outras regiões. Eu acho que não passa na porta estreita, vai ver, né? Sei lá, vai ver que é por isso. Mas está lá nesse livro, Inesquecível Chico Xavier, dá uma lida, tem um monte de coisinhas legais que o Chico deixou para a gente. Vamos passar para frente. Os ciclos evolutivos da Terra. Olha, isso aqui é muito interessante, porque vem lá de antes de Jesus. E depois nós vamos ver a atualidade com Arnold Toynbee, um antropólogo inglês, morto em 1975, que mais ou menos bate com isso aqui, ó. Antigamente, antes de Jesus, que mandava aqui era a astrologia, certo? Era uma das ciências, como a numerologia. O Emmanuel fala isso, confirma no livro O Consolador, que vocês nem conhecem, é um livro de 401 perguntas e respostas, 1939, que não dá para entender que o Chico Xavier e o Emmanuel pudessem construir aquele livro lá, num buraco do frio do mundo chamado Pedro Leopoldo, que era menos que uma aldeia em 1939. Mas nasceu lá. 401 perguntas e respostas, assim, extraordinariamente bem elaborado. Ele vai pegar ciências físicas, biológicas e vai fazer uma análise do ponto de vista da espiritualidade. Ele vai falar da psicologia de Freud, ele vai falar da sociologia, que aqui a gente nem sabia. Eu cheguei na faculdade em 1978, 76, não sabia. Hoje a molecadinha aí do pré-primário aí já sabe que é sociologia, mas naquela época foi aprendendo na faculdade essas estruturas todas que existiam. Eu estudava na ISAC, uma faculdade da Fundação de Ciências Aplicadas, que é da PUC, não é verdade? Então, na realidade, como é que lá em Pedro Leopoldo, o Chico Xavier, semi-analfabeto, né, podia ter conhecimento dessas coisas? Então, deve ter tido um mais inteligente e brilhante. Presumivelmente, um cara chamado Rômulo Joviano. Sabe por quê? O Rômulo Joviano era um engenheiro formado na Inglaterra, com especialização na Escócia. Era um funcionário do Ministério da Agricultura que cuidava da Fazenda Modelo, que é uma fazenda experimental que ainda existe em Pedro Leopoldo. Ele é um dos responsáveis pela viabilização do gado zebu aqui no Brasil, né? Que veio lá da Índia, se me falha a memória, trazido por pecuaristas brasileiros, que eram luz reencarnados, que voltaram lá para trazer. Sabe por quê? Chico Xavier revela numa entrevista que deu na Folha Espírita, no dia que o Remendras Banerjee veio ao Brasil, e lá na casa do Dr. Hernani, ouviu o Chico falar assim: ó, aquilo que tem lá na Índia, inclusive muitos hindus estão aqui na região do Triângulo Mineiro, porque a incidência do Sol sobre o Triângulo Mineiro é a mesma lá da região da Índia. O Sol é a mesma coisa. Por isso que as coisas deram certo aqui. Olha que coisa, ninguém tinha pensado nisso antes, né? A Terra é uma bola, né? Está girando sempre do mesmo jeito, ela não fica dando cambalhota. Então o Sol está sempre incidindo sobre determinadas regiões da mesma maneira. Por isso que o gado deu certo, a pecuária, a agricultura deu certo ali. Olha que coisa, hein? Bom, lá na antiguidade, esses povos citados aí, lemurianos, atlantes, astecas, incas, babilônios, caldeus, persas, egípcios e hindus, que são os que nós conhecemos mais, esses três últimos, né? Cujos estudos e traduções têm chegado até nossos dias. Um ano astrológico corresponde a 25.920 anos terrenos. Sabe por quê? É o tempo que o sistema solar leva para dar uma volta completa ao redor de si mesmo. 25.920 anos. E eles dividiram isso por 12, porque não sei porquê, mas eles tinham 12 planetas no zodíaco, né? Chegaram a um número de 2.160 anos, que é um ciclo, que começou lá com Jesus e está terminando aqui quando nós batemos 2.160 anos, que tem umas confusãozinha, porque o nosso calendário de agora, que é o gregoriano, não era o mesmo antigamente, tem alguma defasagem. Então, isso perfaz um ciclo,
E aí vem um inglês chamado Arnold Toynbee, que o Herculano Pires citava muito, que é aquele tiozão lá que está na fotografia, e ele na realidade escreveu um estudo da história, compreendendo 12 volumes. Ele voltou a 12 civilizações anteriores. Sabe a conclusão que ele chegou? Ele chegou à conclusão que o ciclo evolutivo dessas civilizações perfaz aproximadamente 2.000 anos, né? Que na realidade é o tempo de surgimento, evolução, apogeu, declínio e desaparecimento. Império Romano é um exemplo disso. É só assistir Roma, por exemplo, no Netflix, vocês vão ver mais ou menos o finalzinho daquela história ali, como é que a corrupção, todas essas coisas que a gente vê hoje estava acontecendo. Porque o que está acontecendo aqui hoje é cíclico. A diferença de hoje para 2.000 anos atrás são duas. A primeira delas é que na realidade nós estamos passando da condição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. E a humanidade que aqui habita também está passando dessa fase. Para que isso se dê, é necessário uma seleção. Está lá no livro dos Espíritos, questão 1018. Então é o momento da transição do planeta, porque isso aqui já foi um mundo primitivo. Se vocês pegam questão 609A do livro dos Espíritos, vocês vão aprender que o Espírito não existia. O princípio inteligente viajou ao longo dos milênios dentro dos diferentes reinos da natureza, de repente passou por uma transformação e nasceu o Espírito. E com ele nasceu a fase humana do Espírito. Olha que interessante. E essa fase humana, na realidade, não começou necessariamente na Terra. A questão 607A é o livro dos Espíritos, é Jesus que está respondendo. Na questão 607B, ele vai falar assim: olha, isso não começou aqui na Terra. Quando você chegou aqui, você já estava meio comprometido. É claro que devem ter espíritos que vêm lá das fases anteriores. E outra coisa que a gente vai aprender daqui a pouco é que nem sempre o que vai acontecer corresponde ao expurgo de muitos espíritos daqui. Muitos são remanejados. Está cheio de área a ser desenvolvida na Terra. E você compulsoriamente vai para lá, se misturar com aqueles povos primitivos que estão na África, que estão aqui na mesma América Latina e Espanhola. E vai, com a sua inteligência, com o seu conhecimento, porque não se perde isso, você vai interferir no processo de evolução daqueles seres. Aí, a viabilidade das profecias é a profecia do Apocalipse, é a profecia do Nostradamus, é a profecia do Ramatiz, é a profecia do 2019, e outras, tem muita, tem do Ezequiel, do Zacarias, do Isaías, lá 800 anos antes de Cristo, falando da vinda de Jesus, que era a promessa que ele tinha feito, né? E provavelmente Isaías era um dos exilados de Capela, né? Porque esses exilados de Capela, Emmanuel fala que eles estão até hoje por aqui, muitos deles, voluntários. E a gente estudando um pouco da história, vendo que numa encarnação você não evolui quase nada, porque você dorme um terço, outro terço você vira adulto, sobra um terço, dividido em 60 anos supostamente. Na realidade você vai evoluir muito pouco. Você vai voltar porque a influência do meio pressionou você a continuar fazendo as besteiras que você fazia antes. Então você vem com uma série de restrições sociais, físicas e intelectuais que vão te ajudar a fazer brotar o ser novo que você precisa ser e que você sonha em ser. Não é verdade? Então, na realidade, de 35 séculos, que é de Moisés para cá, nós tivemos Jesus há 2.000 anos, mas mesmo de Jesus para cá a gente evoluiu muito pouco. Apenas o lado ocidental da Terra, porque o lado oriental não tem nada a ver com Jesus, né? A China é muito anterior à própria história da humanidade do lado ocidental. A América, por exemplo, como é que a América nasce na história? É século XIV. No Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está escrito lá: Jesus se reúne com seus assessores, está se aproximando o momento do início da nova fase, que é o mundo de regeneração, e nós precisamos criar mais espaço. Então, naquela discussão, Jesus fez uma avaliação do seu trabalho, lê lá primeiros capítulos do Brasil, Coração do Mundo. Chegou à conclusão que fizeram tudo errado. Nada do que ele falou foi ouvido e virou instrumento de destruição, de guerra, de mortandade, de crueldade. E aí o que aconteceu foi que, na realidade, ele pergunta para o Iléu: meu companheiro, onde é que existe aquela terra, onde está aquela terra de onde se ha visto o símbolo da redenção humana, que é o tal do Cruzeiro do Sul? Ele falou: naquela direção. Então nós vamos ter que descobrir lá. Aí o Iléu reencarna
numa porcaria chamada Portugal, que me desculpe, eu sou descendente de português, mas o que era Portugal? O que é Portugal? É um rabicho da Espanha, não é verdade? É o Portugalo. Uma briga, uma guerra entre parentes lá deu origem a Portugal, que virou Portugal. Como é que aquele buraco lá pode se transformar no grande centro de navegação do mundo? Pois se transformou. Nasceu a escola de Sagres, o infante de Sagres é o Iléu reencarnado. Em poucos anos eles fizeram acontecer a descoberta da América, de outras rotas para as Índias e tudo mais. Nasceu as grandes navegações. Passou essa fase e voltou a ser o que era: apacentador de ovelhas, cabras e plantador de azeitona. O que mais que eles fazem para o mundo? Não é nada, né? Com todo respeito. Eu sou descendente de Portugal. O quê? Bolinho de bacalhau, né? E padaria, né? Aqui no Brasil todas elas são bonitas. Opa, agora você está provocando, hein? Bom, então vamos ver. Profecias, para que serve essas baboseiras? Vamos lá. É preciso que nós tenhamos em mente o seguinte: tudo isso que nós vimos agora tem um grande pensador, que é o Criador, que é o Alá, que é o Jeová, que é Jesus, que é Deus, que é Zeus, que é o arquiteto do universo, o sublime arquiteto do universo, que é a consciência cósmica. Seja o apelido que você quiser dar, tem alguém lá em cima pensando tudo. E ele não está preocupado só com aquilo, porque aqui ele tem um gestor, palavra moderna, né? Chamado Jesus. Então Deus tem lá o princípio diretivo que preside o desenvolvimento da história, no nível macro. E há dois mundos: o mundo relativo, que é esse aqui, ó, está cheio de inteligência brilhante aqui, cada um pensando a sua maneira, interpretando o seu modo, fazendo a sua forma. E existe o absoluto, que é Deus. Ele tem lá as suas regras. Essa regra aqui é essa e acabou, o resto tem que se adaptar, não é? São opostos. O primeiro oscilando na incerteza, porque aqui, se eu tiver notícia do que vai acontecer amanhã, você imagina o que eu vou fazer, né? Comigo, se acontecer na minha vida. Eu vou tentar subverter. Se eu tiver que morrer amanhã, mas talvez eu morra agora. Mas na verdade o que pode acontecer é que eu vou tentar subverter o curso das coisas. Então eu não posso ter conhecimento da verdade. Primeiro, porque talvez eu nem acredite, né? E segundo, porque eu vou tentar subverter. Então, por que oscila na incerteza? Por causa disso, que eu penso de um jeito, ela pensa do outro, ele pensa do outro, ele pensa do outro e outro pensa do outro. Em que não se pode prever o amanhã, e o segundo, que é o absoluto, é perfeito. Esse aqui é ali, ó, acabou, não tem conversa. Portanto, determinístico, em que tudo é sempre visível e previsível. Lá de cima para baixo, né? Daqui para cima é difícil. O absoluto não fica cindido pelo tempo que passa, porque esse calendário nosso, esse relógio nosso é nosso. Por sinal, tem que atrasar 1 hora hoje à meia-noite, não esquece. Conceitos relativos não cabem e tudo simplesmente é. Para Deus tudo já está certo. Então a Terra é um mundo de expiação e provas. A meta a ser alcançada lá é o amor entre todas as criaturas e o respeito por mim, Deus. Os dois campos são diferentes. Num domina o desenrolar-se obrigatório das grandes linhas, no outro a incerteza da pequena oscilação do livre-arbítrio humano, porque cada um de nós tem também um limite de livre-arbítrio, né? Um campo não pode entrar no outro, embora nas profecias cheguem a tocar-se, mas até o mais alto penetra no inferior, e a este é concedido olhar aquele. Cada um dos dois campos tem que obedecer às suas leis, aqui nós temos as nossas. Tudo está enquadrado dentro de limites. O homem que gostaria de conhecer os acontecimentos para modificá-los, que esse é o nosso desejo, né? A gente quer saber o que vai acontecer, o Lula vai ser presidente, a gente quer saber, mas nem sabe para quê, mas quer saber, né? Só para fazer fofoca, talvez passar no WhatsApp, né? Na frente dos outros. Deveria, ao invés de compreender que seu modo de ser, sua forma particular de vida, baseada na chamada liberdade, que não é liberdade, nossa liberdade é absolutamente relativa, não pode alcançar os céus, o reino das profecias, saber o que o chefe lá está pensando. Não pode ultrapassar o limite e entrar no campo da lei, onde reina o determinismo do absoluto, que é Deus. As ações de cada homem são livres e regulares. Eu posso fazer o que eu quiser, posso até me matar. E, portanto, não podem ser proibistas. Tudo está sujeito a uma série de contingências, fatores, influências hoje muito dominantes. Há muitos casos, a gente tem aí um estudo sobre as cartas de Chico Xavier, e nos vários suicídios que lá estão relatados, existem muitos que falam que estavam sob uma influência vigorosa,
Cláudia Pinheiro Galassi fala para a mãe dela, depois que escreve, pedindo 1000 perdões, que não sabia o que estava fazendo, que quando ela puxou o gatilho, ela sentiu uma mão se soltar da dela. Todos os outros que se atiraram da altura, que deram tiro em si mesmos, se enforcaram, estão falando, olha, eu estava sob assim, uma influência, eu não sei explicar, porque, bom, uma das razões é que houve um afastamento gradual da criatura humana de Deus. O Divaldo fala muito isso. Nós perdemos o endereço de Deus. Nós só lembramos de Deus na hora que a água está batendo aqui para a gente morrer afogado, não é verdade? Caso contrário, é graças a Deus e não sei mais o que. A gente tem uma paciência incrível para olhar o WhatsApp, para fazer uma prece e não temos 5 minutos. No Evangelho no Lar, então, nem se fale, né? Para falar no Facebook, a gente gasta horas, mas para fazer uma prece em família, menos ainda. Então, por longos períodos de tempo, representa um fenômeno de massa. Quando se repete, então aí é possível prever a direção, que o Kardec vai falar na Teoria da Presciência, no capítulo 17 do livro A Gênese, que é o último estudo que ele fez antes de morrer, em 1869. Completamente diferente, obedece a leis bem definidas e, portanto, pode ser conhecido antecipadamente desde que conheçamos aquelas leis. Que mais? A liberdade de cada homem pode comparar-se à dos peixes. Então a gente sabe que o rio segue naquela direção. Quando pudermos conhecer o caminho do rio, que corresponde a leis muito simples, saberemos também o caminho obrigatório de todos os peixes livres que estão lá dentro. Então a gente sabe mais ou menos a direção. Assim, uma profecia muito exata e evidente, seja em relação ao futuro próximo ou longínquo, viria a alterar a liberdade humana. Por isso que não podemos saber. Nós podemos até receber as informações cheias de mistérios, cheias de imagens, que nem o Apocalipse. Mas para alguém entrar no espírito da letra ali, é preciso estudar muito, né? Introduzindo nela novos elementos de decisão e perturbando o cálculo das responsabilidades. A profecia não tem o objetivo de tranquilizar-nos para que possamos entregar-nos melhor às nossas comunidades, que esse é o nosso desejo, né? E para poupar-nos o esforço de vigiar e estar prontos, agindo sempre bem. Podemos dividir o Apocalipse, vamos voltar então lá no começo, em 3 partes. A primeira contém aviso às 7 igrejas da Ásia Menor e abrange os 3 primeiros capítulos. Isso já está escrito lá. Isso aqui é para dizer para 7 igrejas, que era onde realmente se professava a crença cristã com mais entusiasmo, e então era preciso dizer para eles o que vinha pela frente. A segunda parte descreve a grande luta entre o bem e o mal, até a chegada do prometido reino de Deus. Este é o trecho maior, o que mais se relaciona conosco, porque toca nosso tempo e o futuro próximo. Vai do capítulo 4 ao capítulo 19. E a terceira parte refere-se ao futuro remoto, quer dizer, Jesus já deu a ficha lá naquela época, até o juízo final, e veio do capítulo 20 até o 22, que é o fim do Apocalipse, né? E aí nós teríamos uma nova visualização do que viria pela frente. Como entender a expressão fim dos tempos? Indica o limite dos ciclos periódicos, a gente ouviu falar em 2000 anos, previstos pelos mentores siderais, milhões de anos antes dos calendários terrenos reguladores das modificações planetárias, que se sucederão em concomitância com alterações que também deverão ocorrer com os habitantes do nosso planeta. Além das seleções previstas dos valores humanos, físicas ou para os desencarnados adjacentes aos respectivos orbes, requerem também a limpeza psíquica do ambiente, porque se eu tenho uma atmosfera pessoal, que a pessoa sente mal-estar perto de mim, se a minha casa há pessoas que chegam lá e sentem-se mal, imagina o planeta com todo esse contingente de espíritos encarnados e desencarnados totalmente desconectados do espiritual, né? Não é verdade? Então, a influência espiritual da atmosfera, porque o pensamento é vida, o pensamento é uma energia que se desloca a velocidade superior à velocidade da luz, pelo que o André Luiz revela, e alcança o seu objetivo, seja numa prece ou seja numa ideia de prejuízo de quem quer que seja, atinge aquela criatura, produzindo os efeitos compatíveis com o nível de sintonia que eu tenho com ela, encarnado ou desencarnado. Então é preciso, além de tirar essa trempa toda que está perturbando aqui, limpar a atmosfera do planeta, o que naturalmente se dará, né? Quais as características que denunciam o início desses períodos? As consequências
nefastas dos desregramentos humanos e que ameaçam dominar toda a humanidade. O Brasil hoje é um grande centro de influência na direção ruim, né? Onde tem Pablo Vittar, não sei o que, Bombom, Anitta, viraram celebridades no mundo. A Anitta agora está sendo convidada para fazer filme lá com americanos, cantar com outros personagens também no mesmo nível lá nos Estados Unidos, né? Por quê? Por causa da voz? Provavelmente não, né? Então, o que representa isso? Olha, lá nós vemos lá, Evangelho segundo o Espiritismo. No início nós somos dominados pelo instinto como espíritos, mais avançadinhos pelas sensações, mais avançados pelos sentimentos. Nós estávamos indo na direção dos sentimentos e voltamos de forma intensiva na direção da sensação, né? O cara que fica pulando 4, 5 dias sem direção, ao som de músicas que na verdade estão apenas estimulando o meu lado mais primitivo, ele está espiritualmente caminhando na direção mais elevada. Leia lá, Nas Fronteiras da Loucura, Dr. Bezerra de Menezes fala a Manuel Filomeno de Miranda que o carnaval vem lá da Grécia, vem das festas ao deus Dionísio, que era deus do vinho, que deu origem às bacanalias, que depois foram incorporadas pelos romanos, e dos romanos ficaram meio que contidas durante muitos séculos dentro da Idade Média, para agora eclodirem, principalmente a partir dos anos 70, com a reencarnação em massa de espíritos que estavam presos a essas influências. Chico Xavier, em 1947, vai ao plano espiritual levado pelo André Luiz e pelo Emmanuel para conhecer uma cidade estranha, conforme o Dr. Hernani Guimarães Andrade descreve no livro Lições de Sabedoria de Chico Xavier, da Marlene Nobre. E o que ele vê, na realidade, é uma festividade tipo carnavalesca, que aqui no Brasil nem existia naquele nível que agora existe, onde carros alegóricos, exaltando os símbolos sexuais, estavam sendo, de uma certa forma, ponto de referência e homenagem para as grandes lideranças que tinham sido informados que eles iam ter que reencarnar. Hernani faz um cálculo, 1947, que é quando o Chico Xavier recebe No Mundo Maior, que é o livro que deu origem a essa história, que o capítulo 7 é o mais longo do livro, onde o Calderara vai dizer que os problemas de comportamento psicológico, psiquiátrico, emocional dos seres humanos da Terra têm a sua raiz na sexualidade mal conduzida. Se nós tivermos a oportunidade de falar sobre isso aqui, nós vamos ver por quê. Então, o que acontece? Hernani faz o cálculo. Bom, 47... 1970, quando o erotismo explode no carnaval. Quem é aquele povo lá? É esses caras. Não só aqui como na Europa, as revistas pornográficas, os playboys nos Estados Unidos, as penthouse nos Estados Unidos, começam a ganhar espaço nas bancas de jornal e entre o consumo do público leitor. Nessa época, quem faz isso? É os Hugh Hefner. Quem é o Hugh Hefner? É uma daquelas lideranças. Quem é o Joãozinho 30? Uma daquelas lideranças. Quem são esses que estão aqui agora? Muitos daqueles que estão chegando para confundir mesmo. Então, as consequências nefastas dos desregramentos humanos e que ameaçam dominar toda a humanidade. O magnetismo inferior, gerado pelo atavismo da matéria e pelos pensamentos dissolutos, recrudesce e se expande, formando um ambiente perigoso para a existência humana disciplinada. O desinteresse para com os valores das zonas mais altas da vida cósmica, as energias primitivas saturando o habitat aumentam a invigilância e o gosto se perverte. É isso que nós estamos vendo aí. Em consequência disso, a aura do orbe também se satura até as suas fronteiras astroetéreas, com outros planetas surgindo então as más influências, porque eles vêm aqui para nosso lado também. Forma-se intenso oceano de forças magnéticas agressivas e sensuais, que se expandem e convergem num círculo vicioso cada vez mais perigoso à integridade espiritual daqueles que são devotados às coisas superiores. Vocês estão lendo, foi escrito em 1940, faz mais de 60 anos, 70 anos, e não tinha nada disso. O país era uma coisinha ridícula no contexto mundial, né? O mais débil pensamento licencioso encontra então farto alimento para se avantajar e influir melhor nos cérebros ávidos de sensações inferiores. O deletério conteúdo magnético do ambiente instiga as piores sensações, fazendo predominar o egocentrismo do mundo animal inferior. Há insidioso e voluptuoso convite no ar e, consequência, os seres obedecem facilmente a um comando pervertido que os impele para os prazeres animalescos. Predomina a influência do mal e aumenta o gosto pelas sensações brutais e licenciosas.
O clima físico torna-se campo propício para a sugestão perversa e destrutiva das forças dos espíritos inferiores. O denso lençol do magnetismo perigoso transforma-se em excelente campo de ação para as coletividades das sombras, que assim materializam seus objetivos daninhos. Aceleram-se os conflitos entre os homens, Rio de Janeiro, e as guerras se transformam em pavorosos matadouros científicos. Hoje, com drone, né, você destrói uma cidade, não é? Desenrolam-se acontecimentos espantosos, registram-se crimes indescritíveis e criam-se taras perigosas. Afrouxam-se, falta um pouquinho, afrouxam-se os próprios liames do sentimento que ainda permitiam a mínima moral possível. Vamos em frente. Devem constituir-se propositadamente de guerras, corrupções, alucinações e desesperos? Resposta: os construtores siderais que estão lá em cima, que criam os mundos sob a direção técnica da Suprema Lei, conhecem e preveem, porque tudo é cíclico, né? Se nós olharmos um pouquinho do que é possível obter-se de informação sobre a Atlântida, sobre a Lemúria, que hoje existe literatura mediúnica sobre isso, a gente vai ver que está só repetindo a história, não é? Perfeitamente as épocas psicológicas em que devem ocorrer os desregramentos periódicos de cada agrupamento espiritual reencarnado. Em consequência, as modificações físicas dos planetas se ajustam hermeticamente às purificações e retificações das suas humanidades, quando elas tendem para a insânia coletiva. O equívoco nas profecias, eles diminuem à medida que o espírito alarga a sua área de consciência espiritual, pois o erro é consequência do fato de a alma habitar o relativo e não poder o conhecer e abranger o conhecimento do todo, que é Deus. A evolução humana é cíclica e em forma espiral, fazendo a humanidade retomar sempre os mesmos pontos já percorridos, embora abrangendo-os de planos cada vez mais altos, aproximando-se o momento do retorno cíclico. E o tal do juízo final. As épocas de juízo final têm também uma função: ajustar a substância planetária para se tornar melhor habitat e, consequentemente, requerem seleção de almas com melhor padrão, necessário para sucessivas reencarnações em moradia aperfeiçoada. É um mecanismo previsto pela Suprema Lei e rigorosamente coordenado e dirigido pelos que são designados para criar em nome de Deus, ultrapassa o entendimento humano e a matemática das leis científicas. Trata-se de planos elaborados pelos construtores siderais em sintonia com o grande plano lá do absoluto. Como os planetas são corpos poderosos, ou seja, campos de energia concentrada que tomam a forma material, obedecem tacitamente às leis do progresso energético, que lhes aprimora a substância, ajustando-os paulatinamente à evolução harmônica do sistema que pertencem. As humanidades que lhes estão conjugadas, como gozam do livre-arbítrio de realizar a sua felicidade quando bem lhes aprouver, raramente atingem a sua perfeita renovação dentro da perfeita conexão espírito-matéria. Essa negligência da alma requer, então, dos mentores do orbe, periódicas separações, que é o que está acontecendo, como está relatado no livro A Gênese, capítulo 18, e no livro dos Espíritos, questão 1019, entre o joio e o trigo. Quem são? Nós vamos ver daqui a pouco. Os bons e os maus, as ovelhas e os lobos, ou ainda os da direita e os da esquerda do Cristo. Vamos em frente. Obrigado, você é médium, você é fantástico. Captou? Obrigado. Vamos lá, meu querido. Como corolário às suas exortações, para que melhor pudéssemos notar um sinal geral em todo o globo, nas proximidades desses tempos trágicos, aduziu um instrutor espiritual: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então chegará o fim. Indubitavelmente, nunca se registrou tanta febre de evangelização como agora, e o Brasil é um grande exportador de evangelho mesmo. A Renascer, a Universal do Reino de Deus, as igrejas evangélicas de maneira geral, várias missões, estão na África, estão na América Latina, aqui na América Espanhola, onde a intolerância religiosa resulta em muitas mortes. Poucas pessoas ouvem dizer sobre isso, nos noticiários não dão notícia, mas torturas, prisões,
massacres de islâmicos, principalmente católicos, mais ignorantes aqui na América Latina, são responsáveis por muitas coisas do tipo. E esses caras são muito corajosos, porque espírita não vai se bolar no meio do mato para pregar nada, não. Nós somos muito folgados, né? Na verdade. A gente gosta aqui do urbano, né? Então, como agora, embora a graça, a corrupção e as paixões façam a sua inclusão assustadora, que nós estamos vendo é isso aí, corrupção e paixão, né? É o sensorial dominando. Nós nos afastamos de novo lá do espiritual. Sentindo que a hora se aproxima, o homem religioso, temeroso dos acontecimentos, apressa-se na distribuição à mão cheia de bíblias de todos os tipos em todas as línguas que surgem como cogumelos em dias de chuva. O biblismo, até por aqueles que faziam restrições à leitura da Bíblia por parte do povo, é um fenômeno psicológico de nossa época e revela perfeitamente que o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo e entre todas as pessoas, como profetizou o meigo Nazareno. Atualmente a Terra é um viveiro de profetas e criadores de novos credos, doutrinas e movimentos fraternistas. Isso também é dos anos 40. A verdadeira aflição para se consolidar em campanhas de aproximação entre os seres e as religiões. Todos os que se sentem tocados pelo pressentimento de que estão no limiar dos grandes acontecimentos, e esse tema é um meio que recorrente nas últimas obras psicografadas pelos médiuns sérios, deixam-se tomar por estranho misticismo e ansiedade de salvação do próximo. Há nesse sentido uma tendência eclética no ar, e como reais sinais dos tempos misturam-se falsos e verdadeiros profetas, lobos e ovelhas, trigo e joio. Fermentam-se ideias velhas com ideias novas, digradiam-se velhos pensadores com os novos missionários que surgem de todos os quadrantes do planeta. Os conceitos do universalismo, dos novos, entram em conflito com o divisionismo professado pelos tradicionalistas das revelações conservadoras. Podeis notar que se afrouxam as barreiras entre as minorias religiosas que se estão ligando pouco a pouco aos movimentos ecléticos mais ousados, no campo do espiritualismo absorvente dos simpáticos à lei da reencarnação. A iminência de uma catástrofe latente no âmago do espírito reencarnado vai unindo e afinizando os homens, assim como a perspectiva de um naufrágio irmana todos os componentes da mesma embarcação. A utilidade dessas profecias. Não devemos esperar delas o que não podem nem devem dar-nos, ou seja, informações para dominar os acontecimentos, para escapar do determinismo da lei do absoluto, que deve premiar-nos ou punir-nos como merecemos. Se uma profecia tiver que dizer, acontecerá isto ou aquilo, tipo 2019, procurará logo retrair-se, cobrindo-se de véus, porque se deve e quer avisar, deve ao mesmo tempo impedir que as forças do mal, porque involuídas, ignorantes, o saibam e disso se aproveitem para organizar melhor suas batalhas contra o bem. O que o Espiritismo pode nos ajudar nisso? Sobre o futuro. Pode o futuro ser revelado ao homem? Livro dos Espíritos. Só em casos raros e excepcionais. Por quê? Se o homem conhecesse o futuro, diz o Espírito da Verdade, ou seja, o próprio Jesus, negligenciaria do presente e não trabalharia com a liberdade com que o faz. Por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Permite-o quando o acontecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa. Não raro também é uma prova. Então tem gente que sonha com o avião que cai, com o familiar que morre no acidente. Isso aí muitas vezes, pelo que o Chico Xavier dizia, é para preparar psicológica e espiritualmente o indivíduo que vai se envolver naquela tragédia, para que ele não sofra tanto, talvez por créditos e méritos espirituais dele mesmo. De que gênero são as previsões de que mais se deve desconfiar? Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. Que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que não se realizam, isso é comum, né? 2012, 2000, Nostradamus, para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam depois, riem-se do desapontamento. Tudo isso aí é do Livro dos Médiuns. A questão do tempo ou fixação de datas, 2019, por exemplo. Por que, quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios, de modo geral, não determinam a data? Será porque não possam ou porque não queiram? No Livro dos Médiuns, a resposta, por uma coisa e outra.
eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar a época, é frequente não deverem fazer. Também sucede com frequência não poderem, por não saberem eles próprios. Pode o Espírito prever que um fato se dará, mas não o momento exato. Pode depender dos acontecimentos que ainda se não verificaram, que só Deus conhece. Os espíritos levianos, que não escrupulizam de vos enganar, esses determinam dias e horas, sem se preocuparem com o fato predito ocorra ou não. Por isso é que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita, orienta o livro dos médiuns. A providência põe limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é defeso revelarem. E o Kardec coloca uma notinha: os espíritos veem ou pressentem por indução, quer dizer, de cima para baixo, os acontecimentos futuros. Vêm-nos a se realizarem num tempo que eles não medem como nós, porque o calendário do plano espiritual é diferente do nosso. Haja visto o cochilo que você tem depois do almoço, a velocidade com que você vivencia experiências intensas, e quando você desperta, passaram só 5 minutos no reloginho, porque a relação de tempo de lá para cá é diferente. Daí não raram uma causa de erros aparentes. Revelação é sempre gradual. Lá no livro Evangelho, aquilo que eu já disse, não pode haver mistérios absolutos, disse Jesus, e ele está com a razão quando diz: não há nada de secreto que não deva ser revelado, só que tem que ter o tempo certo. Tudo que está oculto será um dia descoberto, disse ele há 2000 anos. E o Espiritismo diz: se os espíritos ainda não dizem tudo abertamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem porque coloquem a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir a tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e de se propagar. Por isso que o André Luiz veio 100 anos depois do Livro dos Espíritos, antes de apresentarem uma outra, e dão aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. O Espiritismo vem lançar luz sobre uma série de pontos de difícil entendimento, entretanto não o fazem prudentemente. Os Espíritos, em suas instruções, procedem com uma admirável prudência, apenas sucessiva e gradualmente abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão ainda reveladas à medida que o momento de fazê-las vir à luz tiver chegado. Isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo. Como interpretar o conceito dos tempos chegados? Trata-se de ciclos periódicos previstos pelos mentores siderais bilhões de anos antes do nosso calendário, reguladores das modificações planetárias que vão se suceder em concomitância com as alterações que também deverão ocorrer com os habitantes do nosso planeta. Além das seleções previstas para as humanidades físicas ou desencarnadas, requerem também a limpeza psíquica do ambiente, repetimos, a fim de que seja neles eliminado o conteúdo mental denegrido das paixões descontroladas. As características fundamentais: o magnetismo inferior, gerado pelo atavismo da matéria e pelos pensamentos dissolutos, recrudesce e se expande, formando um ambiente perigoso para a existência humana disciplinada, saturando a aura do orbe até as suas fronteiras astroetéreas com outros planetas, formando imenso e intenso, melhor dizendo, oceano de forças magnéticas agressivas e sensuais que se expandem e convergem num círculo vicioso cada vez mais perigoso. Vamos em frente. A multiplicidade dos fatos e desregramentos humanos, tais como guerras, corrupções e aviltamentos, como ocorreram na própria Roma, que comandava a civilização do mundo, é um dos maiores impérios que já se construiu na Terra, indicam terem sido consequentes dos fins dos tempos. Tudo começou com a corrupção, a degradação e a inversão. Sabe o que destruiu o Império Romano? Uma praga, uma peste, uma febre que tomou conta das pessoas. E na realidade o império inteiro praticamente foi reduzido a quase nada, virou aquela Italinha ridícula que está lá hoje, que não tem importância nenhuma no contexto mundial, né? Então, quem sabe a febre amarela é o princípio, né? Vai saber, né? Oi? É, também.
comprovam que se processou naquela época a intervenção retificadora do alto, o fim desse império. Roma resgatou seus desregramentos sob as hostes dos bárbaros de Átila, lembrando a terapêutica das vacinas. Os romanos sofreram o corretivo das mesmas paixões orgíacas que haviam feito desencadear seus desregramentos coletivos. Sodoma e Gomorra, que é uma outra imagem bíblica forte, destruídas devido à degradação moral dos seus habitantes, dão provas da intervenção espiritual. Herculano e Pompeia, sufocadas pelo Vesúvio, desapareceram no auge da devassidão, parece que estamos chegando lá, que se tomava já perigosa a integridade dos povos vizinhos. Catástrofes de Sodoma, Gomorra, Babilônia foram acontecimentos de ordem local, porque os seus conteúdos psíquicos deletérios já ameaçavam perturbar os povos vizinhos que não mereciam a saturação perniciosa do seu ambiente. No entanto, como já afirmava o próprio Jesus, os sucessos dos fins dos tempos seriam de caráter mundial, devendo atingir, portanto, todo o globo e toda a humanidade. Muita gente poderá sofrer as consequências totais desses fins dos tempos sem que haja semeado tanto espinheiro. Não há descuido nem confusão na determinação das reencarnações a se realizarem no orbe. Os espíritos que estão isentos da grande prova e livres da próxima seleção espiritual não foram mandados para a Terra, nem estão atuando em faixas vibratórias de baixa frequência planetária. Muitos se libertarão em tempo das provas acerbas e outros serão transferidos para locais de menor perigo. Acresce ainda que os acontecimentos se processarão lentamente. O Emmanuel fala que na Terra não existem coitados, mas existem culpados. As principais profecias, rapidamente. A Nostradamus, esse cara viveu naquele tempo lá, começaram a ser publicadas em 1555. O Nostradamus era médico da Catarina de Médicis. Quem assistiu o filme Rainha Margot, que conta a história da filha da Catarina que casou com Henrique de Navarra, que desencadeou um processo complicado lá na história, que resultou na noite de São Bartolomeu, na verdade vai ouvir o Nostradamus preparando uma poção para matar o Henrique de Navarra, com a qual ele impregna as páginas de um livro para a Catarina, que dizem que a Maria Modesto Cravo, que viveu lá em Minas e foi a grande mentora do Sanatório Espírita de Uberaba, das experiências de Inácio Ferreira enquanto médico psiquiatra. Na verdade, o Nostradamus, médico, impregnou de veneno as páginas do livro. Quando ela vai levar o livro para o Henrique, o filho dela, que era o rei, viu os livros na mão dela, pediu para ver. Ela não podia falar, mas o cara pegou o livro e naquela época tinha mania de molhar e levou o veneno para a boca. Teve uma doença que levou não sei quantos meses para morrer, mas ficou totalmente deformada, porque era para aleijar o Henrique de Navarra mesmo. E no fim virou rei, não é? Mas só que no meio do caminho teve a noite de São Bartolomeu, que trouxe muitos karmas coletivos a serem resgatados no Brasil do século XX aqui. Bom, aquilo lá é uma descriçãozinha da profecia do Nostradamus, 10 centúrias astrológicas, porque a astrologia era o grande meio de projeção e prospecção dele. E quando fizeram as tentativas de interpretar o que ele previu sobre o futuro, eles basearam-se na astrologia. E talvez aí estejam alguns erros, Mas ele fala algumas coisas loucas, quer ver? Bom, ele fala dos acontecimentos que incluiriam guerras, invasões, revoluções internas, perseguições, e ele fala assim, que a Europa estaria à mercê de guerras e de desordem, assistindo ao fim da Inglaterra, inclusive. Para 1999 haveria a última invasão asiática. Eles erraram um pouquinho na data, Porque a invasão asiática foi agora, mais recentemente, comercialmente falando, O Emmanuel fala nessa invasão asiática como uma perspectiva de guerra no final A Caminho da Luz. Pode ser até que venha acontecer, vai saber, Mas, na verdade, a Inglaterra continua firmona lá, Não aconteceu nada. O anticristo citado é uma força, uma doutrina ateu-materialista, a ideia anticristã, totalmente contra toda a concepção espiritual que ela deve e quer destruir. Seu método é a desordem, seu objetivo desorganizar tudo, sua verdadeira meta é criar o caos, que é a visão da questão de gênero, por exemplo, que vem lá do marxismo, Então tudo isso aí faz parte desse anticristo previsto lá pelos profetas.
E está escrito no Apocalipse: quando os tempos forem chegados, uma grande transformação se produzirá, de tal modo que muitos julgarão a terra fora de órbita, disse o Nostradamus. Uma grande estrela por 7 dias abrasará a terra, e se verá 2 grandes sóis, que é o tal do planeta, ironicamente chamam de chupão, né? Que ia arrastar todos os espíritos de uma determinada faixa vibratória. Passará junto à terra esse corpo celeste volumoso, grande, um monstro visto à luz do dia. E a Terra não ficará eternamente inclinada. Há uma tese de que o eixo magnético da Terra está se verticalizando, não é? E que influi em tudo aí, até nas aves migratórias. Parece que eles descobriram isso por causa disso, né? Porque existem estudos hoje, que a ciência vasculha tudo, que as borboletas monarca, que saem do sul da América do Norte, elas saem do norte da América do Norte, na época do frio, para vir até a região mais quente para a procriação, como todos os outros animais que vão acasalar nas regiões quentes. As borboletas monarcas, segundo estudos e acompanhamentos dos estudiosos aí, não é? Elas saem de lá, chegam na 3ª geração aqui embaixo, ou seja, reencarnaram já 2 vezes, depois voltam. Acontece que descobriram que elas têm nas suas asinhas, as borboletas, um pó magnetizado, que faria com que elas, assim, instintivamente tivessem a direção para voltar. E os animais irracionais também fariam isso. Aí eles começaram a observar, por exemplo, que ursos polares lá de cima começaram a sair e morriam no meio do caminho, que não sabiam como voltar. Descobriram que pinguins, que búfalos, que aqueles animais que saem das regiões frias para as regiões quentes para acasalamento, estavam morrendo na volta, porque eles perderam a referência. Então, a ideia de que esse polo magnético, para o qual convergem tudo, diante do qual as pirâmides foram construídas, na realidade já não serve de referência, e haveria uma inversão cíclica do polo norte para o polo sul e do polo sul para o polo norte. Então, teoricamente, isso estaria acontecendo. Esse tal de Nostradamus parece que enxergou isso lá nas suas visões, né? Aí nós temos as profecias maia, todo mundo lembra que todo mundo estava vivo, né? Foi um frisson danado. Na verdade, isso daí correspondia a uma projeção dos grandes estudiosos lá da cultura maia, que faziam uma projeção para 5.125 anos, 5.126 anos, que adequado ao calendário gregoriano, dava mais ou menos 23 de dezembro de 2012. Acontece que os maias não tiveram condição de fazer novas projeções, porque os espanhóis fizeram o favor de acabar com eles, né? Segundo o que Kardec apresenta lá na Revista Espírita, acabaram com eles, mas eles renasceram como mexicanos, fazem parte do povo mexicano. Está lá na Revista Espírita essa revelação espiritual, lá feita a Kardec. E as interpretações são por nossa conta. Parece que nós, seres humanos, temos uma vontade imensa para que aconteça uma catástrofe desgraçada aí, que vai acabar com tudo, né? A gente fica obcecado para saber se vai acontecer, não vai acontecer. Só que passou, aqui está a origem de como é que nasceu isso aí, né? Lá do México mesmo, acharam lá uns domes, fizeram umas interpretações e chegaram a essas conclusões, mas não aconteceu nada. Uma frustração danada, né? Estamos vivos aqui. O bug do milênio lá de 2000 também não aconteceu, né? As empresas de computação, de informática, ficaram todo mundo arrepiado, porque ia haver uma desgraça total, porque tudo está em cima de sistemas informatizados hoje. Mas eles se prepararam, nada aconteceu, nem isso aconteceu, né? É triste, né? Então vamos lá. Aí 2019, vem essa outra baboseira aí. Dizem que o Chico Xavier falou, mas vocês pegam, ele falou mesmo, foi isso aqui, ó, vê se tem alguma coisa a ver. Mas os caras que fizeram o filme tentaram jogar todo mundo na ideia de que o Chico fez um prognóstico. Chico Xavier nunca se pôs a fazer nada. E aí o que ele disse? Se não entrarmos, por exemplo, num conflito de grandes proporções, ele falou em 1971 isso, na televisão Tupi, né? Então, na Lua é possível que o homem construa cidades de vidro. Bom, até agora a gente não ouviu falar nisso, né? Porque na realidade a grana para bancar a astronáutica americana acabou. Então não existe mais investimento. Então não existe isso aqui. As cidades estufa onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Nada disso vai acontecer, pode ter certeza. E vamos chegar ao Apocalipse.
Na lei há um princípio de equilíbrio que estabelece um limite ao mal, controla o seu desenvolvimento e o detém quando a medida está esgotada. Quer dizer, chega um ponto que até Deus, diz que até o Cristo Redentor já saiu lá do rio, né? Não aguenta mais aquela confusão, né? Tem umas charges aí circulando aí que Jesus está com a mala dizendo: não aguento mais, pediu demissão, né? Saiu de cima do Cristo, lá do morro, né? Então, estabelece um limite ao mal, controla. Essa profecia, que é o Apocalipse, faz-nos assistir a este lento esgotamento de medidas, enquanto Deus olha sem pressa. Para Ele está tudo normal, pois os artífices do mal não podem escapar à justiça, que põe tudo em ordem. E à medida que nós vamos avançando no conhecimento do Espiritismo, nós vamos ver que essa lei funciona dentro de nós. Então você não foge de si mesmo. Você vai renascer com as limitações, com as facilidades, tudo decorrente do efeito que você criou com a ação que você praticou. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Gente que se cura de câncer aqui, muitas vezes é porque criou o problema aqui. O que o moço Gasparetto está falando, ele reconhece que o problema da câncer de pulmão dele, porque o budismo fala que áreas do nosso corpo ligadas à água, rim, bexiga, pulmão, estão intimamente ligados a rancor, mágoa, tristeza. E o Gasparetto fala que ele reconhece que aquilo que ele criou, aquela doença, foi o ressentimento que ele tem das pessoas. Inacreditável, não? Tá no fim do carretel, né? Para facilitar sua compreensão, poderemos dividir o Apocalipse em 3 partes. Os avisos da Igreja Menor, do qual nós falamos, pode passar. A segunda parte, a grande luta entre o bem e o mal, e a terceira lá, que é essa que nós estamos vendo de uma certa forma se aproximar. Vamos passar para o próximo. O simbolismo, a besta. Quem é essa besta do Apocalipse? Bom, vamos ver lá. Quer dizer materialismo, é o predomínio do sensorial. É isso que nós estamos vendo aqui, inclusive no Brasil. Símbolo dos desregramentos que atingem o planeta. É um simbolismo do desregramento que atinge o mundo, conjugado a todas as paixões inferiores e formando uma só consciência coletiva, composta de criaturas invigilantes. Simboliza um comando pervertido, ou seja, a dominação por parte de um grupo que submete aos seus caprichos determinada quantidade de seres, agindo sob o mesmo caráter instintivo, movendo-se pela ação diretora de um só psiquismo com suas reações perfeitamente idênticas. Representa a alma global e instintiva de todas as manifestações desregradas, agindo sorrateiramente sobre as criaturas negligentes, sempre lhes ajustando as emoções contraproducentes, as incentivando para a insanidade, a corrupção e a imoralidade em geral. Evidencia-se mais claramente pelo gozo dos sentidos, uma sujeição espontânea, volúpia e a devassidão. É só ver nesses últimos meses esse problema lá em Hollywood, né, nos Estados Unidos, problema lá no esporte americano, daquele médico que durante décadas se aproveitou das atletas que estavam sob cuidado dele. E sem falar aqui na nossa realidade, né, a degradação do indivíduo, como acontece com o viciado em drogas, que se funde com o próprio vício. A dinâmica desse processo. O estado dos costumes e sociedade será, pois, num povo, numa raça ou no mundo inteiro, na razão das 2 categorias que tiver preponderância. Para simplificar a questão, consideremos um povo num grau qualquer de adiantamento, isso foi Kardec escreveu, composto de 20 milhões de almas, por exemplo. Fazendo-se a renovação dos espíritos à medida das extinções, isoladas ou em massa, necessariamente houve um momento em que a geração dos espíritos retardatários ultrapassava em número a dos espíritos progressistas, que apenas contavam raros representantes sem influência e cujos esforços para fazer predominar o bem e as ideias progressistas estavam paralisados. Ora, partindo uns e chegando outros após um dado tempo, as 2 forças se equilibram e sua influência se contrabalança. Mais tarde, diz Allan Kardec, os recém-chegados são maioria e sua influência torna-se preponderante, conquanto ainda entravada pelas dos primeiros. Estes, continuando a diminuir enquanto os outros se multiplicam, acabarão por desaparecer. Chegará então o momento em que a influência da nova geração será exclusiva. Assistimos a essa transformação, ao conflito que resulta da luta das ideias contrárias que procuram implantar-se. Uns marcham com a bandeira do passado, outros com a do futuro. Diz ainda Kardec, se examinar o estado atual do mundo,
reconhecer-se-á que, tomada em seu conjunto a humanidade terrestre, ainda está longe do ponto intermediário, em que as forças se contrabalançam, que os povos, considerados isoladamente, estão a uma grande distância uns dos outros, nesta escada, que alguns alcançam esse ponto, mas nenhum ainda ultrapassou. Aliás, a distância que os separa dos pontos extremos está longe de ser igual em duração, e uma vez transposto o limite, o novo caminho será percorrido com tanto mais rapidez quanto uma imensidão de circunstâncias o virão aplainar. O início do processo, diz Allan Kardec, isso aí foi em 1750 que começou, está numa mensagem contida lá no livro A Gênese. A humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está em meio a ele há quase um século no trabalho da transformação. Por isso, ela se agita por todas as partes, presa de uma espécie de febre e como movida por uma força invisível até que tenha retomado seu assento sobre novas bases. Os indicadores desse processo a partir de 1750 são políticos, sociais e demográficos. Presta atenção ali, ó, todo mundo já viu isso. Fim das monarquias, independência das colunas, libertação dos escravos, ruptura do Estado e Igreja, ascensão e queda do socialismo, comunismo, Guerra Fria, espionagem e terrorismo. Explosão populacional a partir dos anos 50 do século XX, dos efeitos sociais, violências, crueldade, atentados, acidentes graves, derivados da introdução de milhares de espíritos desalojados das esferas inferiores do planeta. Ciência e tecnologia, revolução industrial, tecnológica, estratificação, evolução das ciências, rádio, televisão, computador, descoberta do telefone celular, desenvolvimento do avião a jato, foguete, satélite, evolução da astronáutica, viagens espaciais, aprofundamento dos acontecimentos em torno do corpo humano, exames clínicos de imagem, cirurgias, técnicas de produção agrícola em alta escala, decifração do código genético, geológicos e climáticos, aprofundamento dos conhecimentos a partir do desenvolvimento tecnológico, degradação intensa e acentuada do ecossistema no final do século XX, repercutindo na elevação das temperaturas médias, fenômenos meteorológicos como os vendavais, furacões, chuvas torrenciais, tempestades, terremotos, tsunamis, em intenso ou intensidade crescente. Vamos em frente. No fim dos tempos, diz o Apocalipse, no capítulo 20, as forças das trevas seriam soltas por pouco tempo e elas viveriam cheias de fúria, porque sabem que pouco tempo lhes resta. Nesse final de ciclo, tem sido permitido o reencarne em massa de espíritos com pesada carga espiritual, para uma última tentativa, servindo também como teste para aqueles que necessitam reafirmar sua condição evolutiva. Quando uma revolução social se produz, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, lembrando que são 3 vezes mais gente do que aqui, né? Boas e más se exacerbam como entre vós. Indizível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ele retornar através da reencarnação. Só haverá uma exclusão definitiva para os espíritos rebeldes por natureza, alerta Kardec no livro A Gênese, aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais que a ignorância, tornam-se surdos à voz do bem e da razão. Em seu desvario, eles próprios cavarão a sua ruína, impelirão a destruição que erguerá uma porção de flagelos e calamidades, engendrará, de sorte que, sem o querer, apressarão o advento da era da renovação. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão suicídios multiplicando-se em proporção nunca vista até entre as crianças. Isso foi escrito em 1866. Há um processo de classificação automática nos planos invisíveis que revela e comprova as reações do psiquismo dos desencarnados em perfeita conexão com o princípio crístico ou não. No final da última hora, o que se avalia é o caráter do aluno, não seu conhecimento. Não adianta saber com que honestidade responde aos desafios, como responde, mais do que o que se sabe, ou seja, é uma avaliação ética. A Terra não está sendo submetida a uma depuração intelectual, mas a uma depuração ética. O 7º selo, a última hora, diz o seguinte no livro do irmão Virgílio, pelo Valdemar de Marque: no fim dos tempos, já repetimos isso, a semelhança da criatura maldosa que não se importa em cair no fundo escuro do poço,
desde que arraste consigo outros em sua queda, assim agem as hostes do mal, pouco se importando com sua própria infelicidade, desde que carreguem consigo companheiros de infortúnio. O planeta e a humanidade experimentam a explosão dos sentidos para que haja a separação necessária do joio e do trigo. Imensa onda mental negativa envolve a humanidade, se apresentando em calamidades diferentes pelo diapasão específico de cada sentimento que se irradia e alimenta as mentes de encarnados e desencarnados. As pessoas estão desatentas, isso é para todos nós, invigilantes, e pela própria condição de inferioridade, são presas fáceis para as armadilhas que as forças do mal preparam sorrateiramente, aprisionando a criatura humana nas próprias falhas, por se comprazerem no diapasão vibratório dos sentimentos negativos. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes, frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga na natureza, às perturbações dos elementos físicos. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral. E preconizando a partir de 1º de janeiro de 1950, uma entidade espiritual disse o seguinte, o que ia acontecer, a gente na época, provavelmente isso, 1950, a maior parte aqui não tinha nem nascido, com algumas exceções. Ele previu que iriam acontecer, a partir de 1º de janeiro de 50, distúrbios climáticos geológicos previstos há tantos séculos. Lenta, mas inexoravelmente, os fatos se reproduzirão em gradativa intensidade. Se olharmos a história, vamos ver que isso veio acontecendo. Inúmeros terremotos suceder-se-ão em lugares situados fora do cinturão dos abalos sísmicos, que são proximidades das placas tectônicas, das emendas. Grandes e temerosas inundações fluviais hão de ultrapassar níveis de rios nunca atingidos por elas. Algumas ilhas vulcânicas desaparecerão rapidamente e ilhotas desconhecidas farão a sua eclosão no seio dos oceanos. Chuvas torrenciais desabarão em zonas continuamente secas. As regiões tropicais sofrerão os efeitos das geadas inesperadas. Rios nutridos perderão seu conteúdo líquido e leitos secos ficarão pejados de água. Tufões e furacões visitarão continuamente as zonas ribeirinhas. É só olhar Rio de Janeiro essa semana mesmo, Santa Catarina, uns dias atrás, estendendo-se às áreas muito distantes e eclodindo em ritmo cada vez mais acelerado. Algumas praias ficarão reduzidas, é só ver o Nordeste brasileiro, ao mesmo tempo que outras terão suas faixas arenosas aumentadas. Aldeias situadas em áreas de inundações sumir-se-ão no vosso mapa terráqueo, deixando milhões de pessoas sem teto. Os animais, as aves e mesmo os peixes e crustáceos emigrarão continuamente para zonas imprevistas. O frio se fará fortemente manifesto nos lugares tradicionalmente quentes, enquanto, para a surpresa dos seus habitantes, a temperatura subirá continuamente em regiões frias. Não há, portanto, um juízo final, diz Kardec, propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial total da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e emigrações de espíritos. A Terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclisma que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente, a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem das coisas. Tudo se passará, pois, exteriormente como de hábito, com uma única diferença capital, que uma parte desses espíritos não se reencarnarão na Terra mais. Vamos em frente. Não se deve entender por meio dessa imigração sejam expulsos e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto há muitos que o são, porque cederam a um arrastamento das circunstâncias do exemplo. As grandes partidas coletivas não têm por único fim ativar as saídas, têm igualmente de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-o das más influências e o de dar maior ascendente às ideias novas. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos.
mais alguns indicadores, está terminando aí a primeira parte. Em nome do Cristo, os homens continuam a negá-lo nos templos suntuosos em luxo lamabesco da sacerdócio epicurista. As igrejas e templos, instituições, lojas, centros, agremiações espiritualistas combatem-se não só entre si, como no seu próprio seio, preocupadíssimas em pregar um evangelho exclusivista a seu modo de ver, como se ela fosse mercadoria. A exemplo de Babilônia, Sodoma e Gomorra, Roma, milhares de criaturas se atrofiam como que num corpo só instintivo, retardando sua ascensão espiritual para se deixarem conduzir docilmente para um centro psíquico bestial que, sediado no astral inferior, impõe a todos uma só vontade desregrada. A influência continuada da besta do Apocalipse localiza aspectos morais dentro da própria imoralidade, como demonstrado quando os administradores públicos são acusados por se locupletarem com os bens da nação, são defendidos como roubam, mas fazem. Um dos característicos sinais da ação cínica da besta é a volúpia das criaturas em se mostrarem seminuas nas aparições públicas, confundindo o afrouxamento dos costumes nos falsos pudores que deformam a estesia do espírito, arrasa os conceitos evolutivos da moral e os substitui pela imoralidade disfarçada em burlesca filosofia. E aqui terminou a primeira parte, agora vocês podem ir embora se quiserem. Se quiserem ver a segunda parte, tem alguns conteúdos, inclusive o mapa e aquela avaliação feita pela espiritualidade sobre a distribuição dos tipos de espíritos nas diferentes condições espirituais de evolução. Se tiverem perguntas, a resposta pode estar aqui. Se quiserem ir lá tomar um ar, tomar um café, tomar uma água, fazer xixi, fiquem à vontade. Daqui a pouco a gente volta.